Senhor presidente da Vitória, meu caro relator Aguinaldo Ribeiro, do nosso Progressistas, eu fico muito tranquilo de ver que a experiência do Aguinaldo vai ser muito importante para a condução de um assunto dessa magnitude que é a reforma tributária. O momento, já foi mencionado aqui, não pode ser mais oportuno no sentido de que há um estímulo na Casa para que a gente enfrente grandes desafios, porque a Casa provou que é capaz de dar conta de desafios desse tamanho, aprovando aqui a reforma da Previdência. Então, é evidente que já há muitas gerações, eu diria, muito mais do que anos, se tem a pretensão de fazer uma reforma no sistema tributário. Acontece que ela não pode ser pretensiosa ao ponto de querer tratar de todos os temas aqui. E não pode também ser muito simplificada e não simplificadora, ao ponto também de frustrar as expectativas que todos nós temos em relação ao sistema tributário nacional. É importante isso, eu tive a oportunidade de conversar com o relator, é importante que a gente enxergue aqui, se nós queremos fazer uma reforma que vai tratar de tributos nas cadeias produtivas, especificamente, ou se nós vamos aproveitar essa oportunidade e englobar as diversas expectativas que estão criadas aqui em relação a tributos de naturezas diversas, como sobre a propriedade, sobre a renda. Então, acho que, na base desse trabalho que o Aguinaldo vai produzir, tem que estar uma definição se nós vamos dar essa abrangência maior ao nosso trabalho aqui na comissão ou se esse foco vai justamente se restringir aos pontos que estão tratados na PEC 45. Se ela é um ponto de partida para todo o conjunto ou se nós vamos nos fechar nesse horizonte. Na minha opinião pessoal, acho que a gente deveria olhar, inclusive, o ponto que foi levantado aqui sobre pacto federativo, não é razoável que a gente pinte as paredes, que a gente mude a decoração de uma casa e depois nós façamos uma mudança de onde fica a sala, onde ficam os quartos. Ou seja, o pacto federativo ele tem que ser discutido em paralelo com a discussão da abrangência da reforma. Senão nós correremos o risco de, ao finalizarmos a discussão da reforma tributária e depois tratarmos da redistribuição dos tributos, que a gente torne letra morta muito do que a gente vai produzir aqui. Então, acho que essa discussão sobre como é que se vai imbricar a PEC 45 com a proposta que já passou por aqui, conduzida pelo deputado Raul, que está no Senado, e também com o que virá do governo agora, inclusive o governo falando aí, através da imprensa, em questões relacionadas a imposto de renda, questão relacionada ao tratamento apenas do ente federal, não incluindo estados, não incluindo municípios. Então, entender essa lógica é muito importante para que a gente possa fazer uma reforma que não gere essa frustração mencionada aqui. Quanto à progressividade que o deputado Marcelo Ramos aqui levantou, estou de pleno acordo. Eu acho que é uma oportunidade, se nós formos expandir o escopo da proposta, que nós discutamos sim a progressividade, porque imposto bom não existe, mas a gente pode, pelo menos, transformar em impostos menos injustos para aqueles que têm menor capacidade contributiva. Então, acho que se a gente olhar para os parâmetros aqui, cada um de nós pode escolher 4 ou 5 focos principais da reforma, mas, no final, acho que esses pontos são os centrais e, principalmente, nós não perdemos de vista a desoneração do investimento. Se nós matarmos na nascente a possibilidade de dinamizar a nossa economia, nós vamos estar jogando fora uma grande oportunidade. Então,
desonerarmos o investimento e cobrarmos realmente no resultado final dos empreendimentos, é estimular todas as cadeias de produção. O governo não pode ser um mau sócio, que só quer participar daquilo que é resultado garantido. Não, nós temos que ter uma forma de fazer uma reforma onde, se o empreendedor não obtém o resultado final da sua operação decorrente de uma série de impedâncias no caminho, que o governo tenha a condição de separar na tributação essa situação especial. Então, diria que, se nós adotarmos esses princípios, nós temos uma chance realmente de entregarmos uma reforma tributária que cumpra para a sociedade o papel que a reforma da Previdência se propõe a cumprir, ou seja, colocar fim a uma discussão de muitas décadas, ou, se não por fim, pelo menos encaminhar de maneira muito adequada essa discussão para o destravamento da economia do nosso país e acabar com essa angústia que é vivermos esse voo de galinha com o Estado brasileiro influindo tão negativamente ao longo do tempo, ao ponto de termos aí apenas o crescimento médio de 1% do PIB ao longo dos últimos 40 anos. É isso, presidente.